Saudações a todos, o meu nome é Revelino Pantoja, sou advogado atuante aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e hoje eu gostaria de conversar com os senhores brevemente acerca do tema habeas corpus. Habeas corpus é um tema ligado muito ao direito criminal, ao direito penal, né? E inicialmente eu gostaria de fazer uma colocação, é que esse vídeo tem a intenção, lógico, de difundir conhecimento, de tentar contribuir para o entendimento desse tema, e não é direcionado exclusivamente para o meio acadêmico, né? Por isso nós vamos buscar aqui usar uma linguajar mais simples, mais de fácil acesso possível, ok? Né? Habeas corpus é um tema recorrente, comum no noticiário, principalmente no noticiário policial, e a maioria das pessoas acaba não tendo uma visão um pouco mais profunda, um pouco mais correta acerca do tema, né? Primeiramente, essa palavra habeas corpus, esse termo jurídico habeas corpus, ele vem do latim e começou a ser utilizado mais comumente na Idade Média na Europa, quando a pessoa era presa por alguma autoridade administrativa ou até mesmo judiciária de primeira instância. Lhe era garantido o direito de recorrer, de solicitar para ser apresentado perante um outro juiz ou um tribunal para que fosse decidido acerca da ilegalidade daquela prisão, da sua prisão. E é nesse mesmo tom que esse instituto jurídico, que é um remédio constitucional, que visa a garantia do direito de ir e vir, da locomoção contra a prisão ilegal, continua sendo utilizado até hoje, até os nossos tempos, né? Bom, e onde é que nós vamos encontrar a fundamentação para o direito do habeas corpus? Aqui na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais, no inciso 68, nós vamos encontrar a conceituação do direito de habeas corpus, né? Tratado dessa forma: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Esse inciso ele decorre dos incisos imediatamente anteriores a ele, que tratam dos requisitos da prisão, para que a prisão seja legal. Aqui já no inciso 61 nós temos que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. E mais abaixo aqui nós vemos aqui os outros fundamentos, os outros requisitos que tratam da prisão legal: comunicação da prisão à família da pessoa ou a pessoa por ela indicada, o acompanhamento do preso por advogado, né, a identificação da pessoa que efetua a prisão do cidadão, e a obrigação do juiz de relaxar a prisão ilegal quando tiver conhecimento dela. E mais aqui, especificamente no inciso 66, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. E logo em seguida, no inciso 67, não haverá prisão por dívida, salvo o de responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Essa questão da pensão alimentícia e a possibilidade de habeas corpus para que a pessoa não seja presa por conta de pensão alimentícia, nós vamos tratar logo mais adiante, né? E logo em seguida, esse instituto, que é uma ação constitucional, vem tratada aqui no Código de Processo Penal a partir do artigo 647, né? Dá-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal de sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, né? As características do habeas corpus, que é uma ação que visa garantir a liberdade de ir e vir, são as seguintes: ela pode ser tanto para coibir ou para acabar com uma coação que já foi concretizada, uma prisão ilegal, quanto para evitar que alguém seja preso ilegalmente, né? Lógico que para que exista esse efeito de antecipação de direito ou que
que se evite que a pessoa seja presa ilegalmente, tem que haver uma ameaça bem concreta, bem caracterizada, para que os tribunais ou os juízes possam conceder o habeas corpus. Mais adiante ainda aqui no Código de Processo Penal, nós vemos os casos em que a legislação prevê em que caberia habeas corpus. A partir do artigo 648 do Código de Processo Penal, a coação considerar-se-á ilegal: 1. Quando não houver justa causa. 2. Quando estiver preso por mais tempo do que determina a lei. 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. 6. Quando o processo for manifestamente nulo. E 7. Quando extinta a punibilidade. Importante destacar que esse rol apresentado aqui pelo artigo 648, como aqueles casos em que caberia impetração de habeas corpus, ele é considerado pela esmagadora maioria da doutrina como meramente exemplificativo. Ou seja, fora desses casos, havendo uma coação ilegal, seja ela de qualquer tipo, que interessasse a liberdade de locomoção do cidadão e que fosse praticada de forma abusiva ou ilegal, seria passível de habeas corpus. É importante mencionar também que o habeas corpus é uma ação que pode ser impetrada, pode ser ajuizada por qualquer pessoa do povo, embora seja sempre aconselhável que a pessoa que seja vítima ou um interessado em evitar esse constrangimento legal procure um advogado, né? Porque é um ato jurídico complexo, você tem que cumprir alguns requisitos, tem que saber aonde impetrar, aonde ajuizar essa ação, e além disso você tem que acompanhar, tem que saber como acompanhar para que ela tenha realmente o efeito desejado, que é da liberação da pessoa daquela coação ilegal. Também com relação ao habeas corpus, nós podemos mencionar que ele pode ser de duas modalidades. Ele pode ser preventivo, antes de que a ilegalidade ocorra, ou ele pode ser habeas corpus liberatório, né? Aquele que é impetrado depois que a legalidade já se consumou, que a prisão é legal já foi executada. Também consta como das características dessa ação constitucional, desse remédio constitucional do habeas corpus, que é uma ação gratuita. Além de poder ser impetrada por qualquer pessoa, ela também não tem custos, né? É o que consta aqui na Constituição Federal, ainda no artigo 5º, agora já no inciso 77, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Ainda com relação às características do habeas corpus, nós podemos mencionar que, apesar de ser uma ação que pode ser impetrada por qualquer pessoa, inclusive pelo Ministério Público, que pode ser concedida de ofício pelo juiz, ele tendo conhecimento de uma prisão ilegal, a jurisprudência tem colocado algumas restrições à impetração do habeas corpus. A primeira delas diz respeito a que o habeas corpus ele não pode substituir um outro recurso criminal cabível. O habeas corpus também não se prestaria a uma análise ou reanálise de provas. Teria que ser uma ação que teria que ter prova pré-constituída da ilegalidade. A ilegalidade teria que ser tão patente, ou tem que ser tão patente, que de pronto, através do conhecimento sumário das provas ali apresentadas, o juiz ou o tribunal já teria que estar convencido de que houve realmente uma ilegalidade para poder conceder a medida. Algumas particularidades com relação à ação de habeas corpus nós encontramos mais com relação à possibilidade ou não de impetração, concessão de habeas corpus para os casos de pensão alimentícia. Apesar da doutrina, a grande maioria da doutrina, informar ou se posicionar contra o cabimento do habeas corpus nos casos de pensão alimentícia, nós encontramos algumas decisões favoráveis, como, por exemplo, uma aqui na Justiça do Amazonas, que teria concedido um habeas corpus a uma pessoa devedora de pensão alimentícia, no caso dessa pessoa haver comprovado que não havia má-fé, que não havia
um desejo, o dolo de não pagar a pensão. E ainda outra particularidade do habeas corpus seria com relação a modalidades, coletiva, que é pouco debatido, pouco exemplificado na doutrina, mas que nós encontramos aqui numa notícia recente do STF, que foi com relação ao julgamento de um habeas corpus coletivo para que as presas gestantes pudessem ser, que não tivessem cometido os crimes com violência, pudessem ser liberadas nos casos em que elas fossem mães de crianças abaixo de 12 anos. Né? Essa notícia ganhou grande repercussão na época, no início de 2018, e foi um exemplo de que é pouco debatido, de que o habeas corpus tanto pode ser individual quanto coletivo. Então nós temos assim, em resumo, que o habeas corpus é a ação que visa garantir a liberdade de locomoção, garantir contra um ato ilegal e abusivo, ou mesmo prevenir que esse ato abusivo seja executado. Então, em resumo, nós temos que a ação de habeas corpus prevista na Constituição e disciplinada no Código de Processo Penal, ela pode ser impetrada por qualquer pessoa, pelo Ministério Público, inclusive, pode ser concedida de ofício pelo juiz. Né? Ela é uma ação gratuita, ela visa proteger a liberdade de locomoção das pessoas contra um abuso vinda de autoridade pública. Ela pode ser dividida em ação liberatória, quando aquela coação já foi efetivada, ou preventiva, quando existe o justo receio do iminente abuso ou ato contra essa liberdade de locomoção, de ir e vir. Também que, embora o Código de Processo Penal tenha, no seu artigo 648, tenha apresentado um rol em que seria tecnicamente cabível a impetração de habeas corpus, esse rol seria puramente exemplificativo, segundo a esmagadora doutrina e a parte também maior da jurisprudência dos tribunais. Então caberia, em tese, a impetração de habeas corpus para qualquer situação em que, por abuso ou... Bom, lembrando novamente que esse vídeo tem a intenção de tratar brevemente sobre esse assunto, que é um assunto complexo, não só para as pessoas do meio acadêmico, mas principalmente para as pessoas que querem um pouco mais de conhecimento sobre o tema habeas corpus, que é um tema que interessa a todos nós, porque é um direito constitucional e é um dos direitos fundamentais, liberdade de ir e vir. Bom, em resumo, nós podemos dizer que o habeas corpus é um remédio constitucional, garantido constitucionalmente, como já foi mencionado, e que visa exclusivamente a defender, a proteger o direito de locomoção, o direito de ir e vir, o direito fundamental, não se prestando, portanto, a outros direitos, direito de opinião, outro direito que seja. Né? E se trata de uma ação gratuita, uma ação que pode ser impetrada por qualquer pessoa do povo, né? Embora, novamente, seja muito aconselhável que a pessoa vítima do abuso ou que tem interesse de evitar o abuso de outra pessoa procure um advogado, porque é a pessoa com conhecimento técnico apropriado para ajuizar essa ação. Se trata de uma ação que pode ser tanto para proteger o direito individual quanto coletivo, como já foi demonstrado, e algumas particularidades também, né? A situação de que, ao contrário de que a maioria da doutrina entende, também seria cabível nos casos de pensão alimentícia, em casos bem específicos, né? Para proteger aquela pessoa de boa fé, que não teria realmente condições de cumprir aquela obrigação, portanto também utilizável fora da seara criminal. Lembrando novamente que esse vídeo tem a intenção de debater, discutir brevemente esse tema, sem procurar se aprofundar muito nos termos jurídicos, nas questões jurídicas, que nosso objetivo aqui é procurar buscar, ou melhor, procurar dar conhecimento acerca desse tema do habeas corpus para o maior número de pessoas possíveis. Portanto, nós não utilizamos aqui aquela terminologia jurídica que só interessaria realmente a seara mais comumente utilizada no meio acadêmico. Eu espero ter contribuído
dessa forma para a gente discutir e esclarecer um pouquinho em torno desse tema, que muitas vezes é tratado de maneira muito superficial, principalmente na grande mídia, né, e acaba dando uma ideia errônea acerca desse instituto jurídico. Eu espero ter então contribuído com o esclarecimento desse tema. Obrigado a todos.